Bom dia, primeira série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 27/8, uma quinta-feira. Aula de literatura, estaremos iniciando o conteúdo sobre humanismo, segunda época medieval. Então, levando em consideração que nós já tínhamos visto, a introdução, o surgimento do humanismo, o que nós faremos hoje é um apanhado geral sobre as características que marcaram essa época, como o humanismo se diferencia do trovadorismo. Em nossa última aula, eu comentei com vocês que o humanismo surgiu como uma reação ao trovadorismo, cujo principal objetivo era dar um pouco mais de liberdade ao ser humano, desvincular a ideia de que o homem deveria estar sempre sob o domínio da igreja. Então, de uma forma geral, o que nós iremos ver nesse humanismo, nesse período novo que surge, é o começo do desenvolvimento da razão. O homem quer pensar por si só, o homem quer sentir, sem ter preocupação com o pecado, sem ter preocupação com o que a igreja está afirmando, o que a igreja está dizendo. Então, há toda uma necessidade do ser humano nessa época estar colocando suas ideias, seus pensamentos, estar se colocando no centro. Por isso que a gente abandona aquela ideia do teocentrismo, O trovadorismo ele é marcado pelo teocêntrico, Deus no centro, e passamos para a ideia do humanismo. Então, o homem torna-se para a gente aqui o elemento principal. Só para vocês terem uma ideia, o humanismo que tem início no século XIV, esse pensamento ele irá continuar, será divulgado e será buscado, será difundido do século XIV até o século XV e o século XVI. Ainda teremos essa preocupação do homem em colocar-se no centro, tanto que a próxima época, que é o classicismo, trabalha exatamente com o auge da razão. O homem torna-se, portanto, o elemento de agrado, o elemento de, não vou dizer adoração, mas o elemento que deve ser levado em conta quando se analisa a condição humana, quando se analisa o sentimento, as emoções, os desejos, as imposições. Há uma imagem muito conhecida, com certeza vocês já devem ter visto essa imagem do homem vitruviano, que é uma imagem de Leonardo da Vinci. Ela representa bem para a gente essa ideia do pensamento humanista. Apesar de ser uma imagem do final do século XIV, começo do século XV, já marcada aí pelo classicismo ou renascimento, que talvez vocês devem ter ouvido em artes, o nome Renascimento, século das luzes. Essa imagem do homem vitruviano, ela traz para a gente essa ideia de libertação do homem que sai do domínio da igreja e passa a ter, portanto, suas próprias vontades colocadas em cena. Só para vocês observarem aí, estão me vendo? Estão me vendo, pessoal? Sim? Olha só, nós temos aí uma imagem, na verdade, que são duas figuras sobrepostas. Se vocês observarem comigo, a primeira imagem é um homem com os braços abertos. Essa ideia dos braços abertos simboliza para a gente a cruz, exatamente o símbolo religioso, do poder, daquele que dominava, que era aí, na verdade, o pensamento religioso. Então, você tem a primeira imagem reta, observem aí que nós temos um homem reto, ereto, em posição, seguindo o poder da igreja com os braços abertos, lembrando a ideia do sagrado. E logo depois você tem um homem, uma imagem sobreposta, mas observem que essa imagem que está sobreposta, ela está por trás, porque é como se fosse uma imagem que estivesse tentando se libertar, um novo pensamento, um homem que estivesse tentando se libertar desse domínio da igreja, dessa opressão, que já começa a buscar a ideia de liberdade. Tanto que os braços, eu não vou conseguir mostrar aqui na câmera, ao invés de estarem no sinal da cruz, retos, eles estão agora levantados, como se buscassem exatamente essa ideia de algo que vem até mim, a ideia de liberdade. E observem que as pernas que até então estavam juntas também, dando uma ideia de sentido, de posição, agora se abrem, buscando um espaço maior, um espaço de libertação. Então, o que nós temos aqui é exatamente a mudança do pensamento teocêntrico
para o antropocêntrico. O homem que está por trás, ele quer sair dessa posição, ele quer buscar o seu espaço no mundo. Então você tem aí uma figura que está aos poucos demonstrando a sua liberdade, tanto que os braços começam a surgir ali atrás, né? Nessa forma aqui, dando a ideia de liberdade, e os pés também, que estavam retos embaixo, começam a se abrir. Então é toda uma ideia aí de como se ele estivesse dominando o mundo, como se ele estivesse se abrindo para o mundo. Ok, pessoal? Deu para ver mais ou menos? Eu mostrando aqui, deu para ver um pouquinho? Sim? Beleza, então. Pelo menos deu para vocês terem uma ideia aí, que essa é uma representação bem clara para a gente dessa mudança de pensamento aqui. E a gente poderia dizer que essa imagem representa para a gente exatamente o que a gente vai estar analisando agora dentro do humanismo. Há toda uma preocupação de mudança social, política, econômica. Então, partindo desse princípio, vamos lá. Eu sei que é humanismo, porque você tem aqui ismo, né? Seria estudo. Então, estudo desse lado humano. Estudo do desenvolvimento humano. Estudo dessa preocupação, né, humana. E aí nós vamos ter o humanismo como uma escola literária que irá prevalecer entre os séculos XIV e XV, cujo objetivo maior é romper com a forte influência da Igreja e o pensamento religioso da Idade Média. Portanto, o que nós temos aí de teocêntrico passa a ser substituído pelo antropocêntrico, ou seja, valorização do ser humano, sua condição acima de tudo, generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. As ações do homem passam a ser mais importantes, o comportamento do homem com o outro, o sentimento do homem com o outro. Ué, mas então não havia sentimento no trovadorismo? Havia, mas vamos pensar um pouquinho nas cantigas lá do trovadorismo. Quem sofria? O trovador. Em que momento havia um retorno ou uma percepção por parte da senhora ali, né, da dama, de que o trovador estava sofrendo, estava sentindo algo por ela? Em momento algum. Então, nós tínhamos ali alguém que sofria e o outro que estava, vamos dizer assim, no patamar elevado, contemplando, não era nem compreendendo, contemplando o sofrimento alheio. E o que o humanismo busca agora é essa ideia de compaixão, de preocupação, de generosidade. Se o outro está sofrendo por amor, o que eu, que sou o objeto de desejo, que sou essa mulher exaltada, que sou esse outro lado, né, do relacionamento, posso fazer para aliviar essa dor? Então, aquela ideia da vassalagem amorosa lá do trovadorismo, em que o homem está sempre como escravo, vassalo, aquele que sofre pela mulher amada, é substituído agora por alguém que tem sentimentos e por alguém que é compreendido pela pessoa amada. Então, Carla, você está dizendo que todos os sentimentos amorosos, todos os relacionamentos, todos os amores que surgem agora são correspondidos? Não é isso que eu estou afirmando. Mas eu estou dizendo que há uma percepção do sentimento amoroso. Você tem os poemas agora que são totalmente desvinculados da música, que são feitos com o objetivo de serem dramatizados não, declamados com o objetivo de demonstrar, de expor o sentimento e fazer com que o outro que está sendo ali cantado naqueles versos, né, que está sendo comentado naqueles versos, sinta amor também, sinta a dor do outro, sinta o sentimento de relacionamento, sinta o sentimento de afago, de apreço que o outro tem. O eu lírico continua sendo masculino, Arthur. Nós temos também a presença aí, novamente, de um eu lírico feminino, mas vocês observarão que não há mais aquele sofrimento que perdurava lá no trovadorismo. O eu lírico agora ele vai se alternar entre masculino e feminino. A questão do sofrimento ela é reduzida, há um amor imenso ali, mas não há mais aquela situação do vassalo, né, daquela situação do escravo, do amor.
a saudade como a que nós conhecemos hoje, né? Um poema que fala de amor, que fala de saudades, que fala de querer estar perto, mas não é aquela saudade lá do trovadorismo gerada pela guerra, pela distância, por alguém que estava lutando por uma causa nobre em nome do rei. Entendeu, Arthur? Pessoal, estão conseguindo acompanhar? O que vocês precisam ter em mente é que haverá agora toda uma visão, uma mudança, da visão que nós teremos entre, né, o trovadorismo e o humanismo. Há toda uma preocupação em enfatizar que o homem agora tem sentimentos e que seus sentimentos são levados em conta. Não é mais o que a igreja diz, mas aquilo que o homem quer para si, aquela necessidade de curar a sua alma sofrida, angustiada, o coração aflito, né? Tudo aquilo que perdurou por muito tempo no trovadorismo é substituído agora. Isso aí, Arthur, é um diálogo, vamos dizer assim. É como se o eu lírico conversasse com a pessoa amada. Há toda uma necessidade de mostrar que eles se entendem. Não há essa divisão de classe social, não há essa impossibilidade de relação amorosa, porque a pessoa a quem eu dedico o poema, né, a mulher amada, a senhora, nunca será alcançada. Esses pensamentos, eles são deixados de lado. Agora você tem essa preocupação em conversar, em interagir com o eu, com o próprio objeto de exaltação, com a própria pessoa amada. Ok? O humanismo ele procura o melhor nos seres humanos, sem se servir da religião, oferecendo novas formas de reflexão sobre as artes, as ciências e a política. Além disso, o movimento ele revolucionou o campo cultural e marca para a gente a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, é o fim do feudalismo aqui e o surgimento do comércio, o desenvolvimento das cidades. Então, há toda uma mudança na percepção política e econômica também. Isso faz com que o campo cultural também sofra essas mudanças, o que são mudanças positivas para a gente. Se lá no trovadorismo nós tivemos o desenvolvimento das novelas de cavalaria, agora nós teremos o desenvolvimento do teatro. E um teatro já pautado, já preocupado em interagir com o público, em colocar aquele que está assistindo, né, o espectador, dentro desse cenário. Até então, nós tínhamos toda uma preocupação em trazer o religioso para as pessoas, não era assim? Lá no trovadorismo havia essa ideia, no feudalismo, o sistema feudal todo foi marcado por isso. Trazer a religião para dentro das pessoas. Você tem que agir dessa forma porque a religião diz assim, porque a Bíblia diz assim, porque senão você não terá o seu espaço no céu. Se pregava essa opressão lá no sistema medieval. Com o humanismo, começa-se a discutir a ideia de que você não precisa abandonar a religião como um todo, mas você precisa também saber separar o que é opressivo e o que é moralista, o que é valores éticos, morais, princípios religiosos. Então, o homem precisa contrapor, vamos dizer assim, esses valores, né, de imposição e valores que o fazem bem, que o colocam como o centro ali, como alguém que tem seus próprios interesses, suas próprias vontades. E nós vamos observar, principalmente com o surgimento do teatro, que é o auge para a gente aqui no humanismo, como que o homem enxerga-se no outro, naquele que está sendo representado. Se até então a igreja dizia que por meio de uma passagem da Bíblia, você tinha que agir dessa forma, senão você não iria no céu. Vamos pegar um caso comum e vocês vão lembrar aí, porque já estudaram feudalismo, né? Aqueles que trabalhavam para os senhores feudais não recebiam pagamento algum, porque eles eram, vamos dizer assim, empregados de Deus aqui na Terra. Então, eles trabalhavam nos feudos e toda a renda ficava nas mãos de quem? Do senhor feudal. Era uma espécie de pagamento a Deus, porque já que nasceram pobres, eles pagavam a Deus, né? Ou pagavam esse lado aí cristão, o seu espaço no céu, para garantir a sua vaga no céu. Então, havia essa ideia. Com o antropocêntrico, começa-se a perceber que o que vai fazer com que o homem
alcance o seu lugar no céu, né, conquiste o seu espaço no céu, serão suas ações. Serão exatamente seus comportamentos, suas atitudes, suas falas, suas crenças, e não mais aquilo que a igreja lhe impõe. Por isso que a gente diz que é toda uma preocupação em valorizar as realizações humanas. Logo, esse pensamento humanista resulta em um total afastamento desses ditames da igreja, o que proporciona para a gente grandes, né, desenvolvimentos, progressos nos ramos da física, matemática, engenharia e medicina. Ou seja, grandes descobertas, pesquisas passam a ser resolvidas, encontradas, feitas, descobertas a partir dessa ideia de que o homem pode dar um passo à frente sem estar agarrado, sem estar amarrado, sem estar algemado aos dogmas religiosos. Então, essa é a ideia que vai perdurar para a gente daqui para frente. Certinho? Ok. Vocês estão aí, gente? Ah, ok. Vamos lá, então. Essa imagem nós já discutimos, do homem vitruviano. Vamos para as características do humanismo dentro da questão aí literária. Entre as principais características, nós vamos destacar essa transição entre a Idade Média e o Renascimento. Observem que aqui atrás nós colocamos que há uma transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, e essa Idade Moderna ela já chega para a gente no século XV, trazendo o Renascimento, que é o que vocês vão estudar mais à frente, se ainda não estudarem artes, né? O Renascimento ou o Classicismo, Século das Luzes, que há ali o desenvolvimento das obras de Leonardo da Vinci, Rafael, né? Michelangelo. Então, toda essa preocupação do homem em pontuar as próprias ações, as próprias atitudes do homem. Total valorização do ser humano, surgimento da burguesia, a ênfase no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro do universo. As emoções humanas começam a ser mais valorizadas pelos artistas, como a gente já havia dito, né? Os sentimentos, as emoções, como eu quero fazer, como eu quero agir. Vale destacar, primeira série, que essa ideia do homem colocar-se no centro, ela vai perdurar. Porque lá no século XVI, quando surgiu o Barroco, nós iremos estudar esse período mais à frente, que é a época ali da Contra-Reforma e da Reforma Protestante, nós vamos observar como que o homem vai entrar em crise. Por quê? O trovadorismo para o humanismo já houve uma crise de pensamentos. Vamos abandonar o poder da igreja e vamos começar a pensar por nossas próprias ações, nossos próprios sentimentos. O século XVI será um momento em que essas ideias são colocadas em xeque e o homem entra em conflito. O que eu estou fazendo realmente é certo? Será que eu serei punido? Por quê? Que esse pensamento medieval volta lá no século XVI. Se a gente observar, o homem deveria estar evoluindo, né? No século XII, com o trovadorismo, havia essa opressão religiosa. Por que no século XVI esse pensamento medieval ele retoma? Né? 4 séculos depois, ao invés do homem ir para frente, ele lança um olhar para trás. Porque é um momento em que, historicamente, há essa confusão, esse conflito da Contra-Reforma, a Reforma Protestante, essa discussão de valores religiosos. A igreja começa a perceber que está perdendo seus adeptos ali, quando surge a Reforma Protestante. Então, a igreja lança a Contra-Reforma, a igreja traz de volta os tribunais da Inquisição. Observem só, gente, século XVI, a igreja resolve ativar, né, reativar, na verdade, os tribunais da Inquisição, reativar a famosa Companhia de Jesus, que era algo também do passado. Então, traz isso novamente como uma forma de que nós estamos perdendo nossos adeptos, a igreja está sendo deixada de lado, então vamos oprimir novamente o pensamento do homem e mostrar como que até aqui, os últimos 4 anos estão levando o homem para o caminho errado, para o caminho do mal, e a igreja volta novamente a oprimir o pensamento do homem. Então, o que nós vamos discutir lá na frente, no século XVI, sobre Barroco, vai demonstrar para a gente essa crise dentro do pensamento do homem. Nós teremos do século XIV
XIV, XV, começo do século XVI, toda uma preocupação do homem em desenvolver essa razão, em mostrar que o homem é capaz de tomar suas próprias decisões sem passar pelo crivo da igreja. E o século XVI, ele busca reduzir, minimizar essa liberdade que o homem alcançou. Então eles irão conseguir? O século XVI será um retrocesso? É um retrocesso na ideia da igreja, que tenta trazer esse pensamento de volta, vamos dizer assim. O homem entra em crise de pensamentos, mas não há o retorno ao antropocêntrico, não há esse retorno aí, o retorno ao teocêntrico, perdão, pessoal, não há esse retorno ao teocêntrico, e nós não temos aí um espaço para a igreja trazer novamente o seu poder, né, o seu comando. A gente vai observar que alguns escritores lá do Barroco, entre eles Gregório de Matos, que trabalha aqui no Brasil, que vai desenvolver aqui no Brasil, será até excomungado pela Igreja Católica, quando ele começar a dizer que, não, o homem precisa agir de acordo com suas ideias, com suas emoções, esquecer o poder, a opressão da igreja, porque isso é coisa lá da Idade Média, a igreja vai excomungá-lo. Então, nós teremos uma retomada do pensamento teocêntrico por parte da igreja. Entretanto, socialmente, essa ideia não irá perdurar, não irá alcançar espaço e ganhar campo. Certo? Então, nós temos aqui esse afastamento de dogmas, valorização de debates e opiniões divergentes, valorização do racionalismo, método científico. Na literatura destaca-se a chamada poesia palaciana, que é aquela poesia que surge dentro dos palácios, retratando aí, como nós temos a presença da burguesia que está surgindo, a poesia palaciana ela é feita com o objetivo de retratar os costumes dessa burguesia. As festas, os relacionamentos amorosos, há toda uma necessidade de demonstrar uma posição social elevada dentro dos poemas. Não é mais aquela necessidade de mostrar o sofrimento amoroso, mas de ostentar essa realidade social que está surgindo aí, né, que é a burguesia. Ela é escrita agora por nobres que retratavam os usos e costumes da corte. Estão vendo? Não eram mais trovadores. Não eram mais aqueles trovadores que ficavam passando de cidade em cidade para cantar suas cantigas, para representar, né, para encenar, que eram convidados do rei para criar uma cantiga de amor ou de amigo, para ser encenada no momento de casamento, de batizado. Não era mais esse contexto. Agora nós tínhamos nobres que criavam, produziam poesias com o objetivo de exaltar a vida na corte. Então, nós temos aqui um nível social que já é previsto, vamos dizer assim, devido a esse desenvolvimento social, político e econômico, e que é retratado dentro dessas poesias palacianas, que perdem, por sua vez, o rótulo de cantigas. Porque há uma total desvinculação da música. Agora, a poesia é feita realmente para despertar emoções, sentimentos, ou seja, retratar o domínio da burguesia, o poder da burguesia dentro do seu espaço social. Por isso que a gente tem essa diferenciação entre música e poesia. Os poemas que surgem agora não necessariamente possuem um ritmo, nós não teremos mais aquela repetição de trechos, de versos totalmente diferentes das cantigas. Isso aí, Arthur. Você não tem mais aquele paralelismo, aquela preocupação em repetir as estrofes para criar uma certa sonoridade. Não há mais essa necessidade de mostrar a musicalidade, de mostrar o ritmo dentro da poesia, que eram, na verdade, as cantigas, né? Nós temos agora uma poesia voltada para retratar um contexto social, como pano de fundo, porque nós temos, sim, o amor, todos esses sentimentos que são demonstrados aí. E nós teremos agora 3 manifestações literárias que irão alcançar o auge, que irão ser bem desenvolvidas nessa época. A chamada poesia palaciana, que ganha destaque pelo fato de estar distante da música, é uma poesia feita para ser declamada. A crônica historiográfica, não sei se vocês estão lembrados que nós comentamos lá no trovadorismo o surgimento dos cronicões. Lembram disso? Que eram pequenas narrativas
que retratavam, relatavam acontecimentos do dia a dia. Agora nós temos crônicas historiográficas, que eram relatos de historiadores contando as conquistas, contando as descobertas científicas, contando ali as vitórias, né, de uma sociedade, as vitórias do rei. Então havia toda uma preocupação com essa ideia do que nós conhecemos mesmo como crônica, que é o quê? Pegar um acontecimento do cotidiano, do dia a dia, no caso ali, essas conquistas, essas lutas, e a partir dali levar o povo a refletir como que isso é importante na história. Por isso que nós teremos agora, se lá no trovadorismo as cantigas foram recolhidas, vamos dizer assim, juntadas todas nos esqueci o nome agora, cancioneiros, desculpa, todas ficaram juntas naqueles famosos cancioneiros. Agora nós teremos crônicas historiográficas que serão considerados documentos importantíssimos e que ficarão guardados dentro de museus, de torres, considerados documentos da história portuguesa. Observem a visão do homem. Eu não quero mais guardar aquelas cantigas, né? Lá no trovadorismo, as cantigas foram reunidas em cancioneiros. Ou seja, vamos reproduzir, vamos guardar essa manifestação literária, que eram as cantigas voltadas para a questão da musicalidade. Agora, no humanismo, o que se procura guardar, porque já se tem uma visão diferente, porque já se observa que é muito mais importante para o desenvolvimento da história de um país, da história literária e cultural de um país, são as chamadas crônicas, que seriam relatos de viajantes, que seriam descrições das conquistas, das lutas, escritas em um caráter narrativo, mas ao mesmo tempo misturando opiniões, sensações, expressões de pensamento e tudo aquilo que pudesse levar o homem a refletir como que as ações, como que as conquistas do homem são importantes para o desenvolvimento social e político de um país. Então, a visão que se tem aqui já é totalmente diferente. A visão aqui do humanismo já está muito mais voltada para o futuro, vamos dizer assim. É mais importante a gente guardar o relato das conquistas, a gente guardar os relatos das lutas que nós temos aqui, do que guardar as cantigas. O humanismo, então, seria mais didático. É didático que você quis dizer, Vitor? Didático do que poético? O humanismo ele está muito mais voltado, eu não diria didático, mas ele é muito mais social. Ele é mais social, ele é mais político do que poético. Entendeu, Vitor? Porque a didática talvez estaria um pouquinho dentro dessa questão aí do poético, né? Dentro do poético você tem a preocupação com a música, que é algo didático, né, que iria atrair melhor a população. Então, a gente poderia dizer que o humanismo ele é muito mais político, social, voltado para essas questões aí. E a nossa grande manifestação aqui, né, o que surge de novo para a gente aqui no humanismo é o teatro. O teatro surge com Gil Vicente, que será para a gente chamado, conhecido como teatro profano. E aí a primeira questão que a gente levanta, né? Surge aquela interrogação, nossa, era profano porque falava mal da igreja? Difamava a igreja, difamava as pessoas? Ele foi considerado profano porque o teatro saiu de dentro da igreja. Até então, como tudo passava pelo crivo da igreja, as peças teatrais estavam voltadas para apresentar a ascensão de Cristo, o nascimento, a morte, né, uma passagem bíblica que retratasse ali a Páscoa, né, ou outros acontecimentos religiosos que eram encenados e retirados da Bíblia. O teatro que surge aqui com Gil Vicente é um teatro voltado para a crítica, que Gil Vicente começa a demonstrar os pecados, os erros, as críticas, a hipocrisia social, como que aqueles que se diziam tão certinhos, que estavam na frente, né, do comando religioso, como padres, sacerdotes, na verdade não eram certinhos assim, como que eles também pecavam, como que as pessoas eram sovinas, como que as pessoas eram falsas, corruptas, mentirosas. Então, Gil Vicente ele começa
a criticar e, na verdade, ele tira a máscara. Ele denuncia a hipocrisia que perdurava, né, que escondia a verdadeira face dessa burguesia. E ele é criticado, lógico. Quando ele começa a produzir suas peças teatrais, a primeira coisa que ele faz é dizer: eu não quero encenar mais dentro da igreja. Antigamente, as igrejas tinham os chamados átrios. Talvez vocês já devem conhecer, já devem ter visto igrejas muito antigas que tinham na frente, né, um pequeno espaço, uma pequena praça. Havia o coretozinho, né, para as apresentações musicais e um pequeno espaço onde se faziam essas encenações. Quem conhece, por exemplo, a igreja de Cariacica Sede, nós temos todo um espaço na frente da igreja que é a praça. Creio eu, não lembro, não sei, né, quantos anos tem essa igreja aí, não lembro de anos atrás, porque não moro naquela região, mas creio que aquele espaço ao redor da igreja, a praça ali, deve ter sido utilizado, sim, para pequenas encenações, como é até hoje. Mas antigamente fazia-se esse espaço, né, essa puxada, vamos dizer assim, ao redor da igreja, como uma forma de demonstrar que tudo que acontecia ali era permissão da igreja. Aquele espaço que tem ali na frente da igreja era um local para apresentações que saíam de dentro da igreja. Quando a Gil Vicente disse: eu não quero fazer mais isso, eu quero levar lá para fora, para outros espaços, para outras praças, para espaços mais públicos, a Igreja Católica percebeu que estava perdendo o seu domínio. Então, o que eles fazem? Excomungam Gil Vicente. Quando o Gil Vicente descobre que foi excomungado, aí ele chuta o pau da barraca. Ele diz: bom, agora eu vou colocar o dedo na ferida, agora eu vou denunciar esse comportamento hipócrita, irreverente, esse comportamento egoísta, essa imoralidade que existe dentro dessas classes sociais e que ficavam escondidas aí pelo poder opressivo da igreja. Então, o que nós vamos conhecer como teatro profano não é porque ele profanava, usava termos de baixo calão, nada disso. É simplesmente porque agora os pensamentos que são retratados ali, as peças teatrais são escritas sem o crivo da igreja, sem o poder da igreja. Duas obras se destacam aqui: o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Glória. O Alto da Barca do Inferno é a obra mais conhecida dessa época, porque retrata exatamente o momento em que algumas pessoas da alta sociedade morrem e chegam diante do rio ali, do rio da vida, que irá atravessá-las e levá-las ou para o céu ou para o inferno. E é interessante quando Gil Vicente faz essa alegoria, né, usa essas metáforas aí para representar que todas as pessoas que vão para o inferno são as pessoas ricas da sociedade, porque ele começa a pontuar que a riqueza corrompe o ser humano. Todas aquelas pessoas que tinham um alto cargo, um alto poder social, são exatamente aquelas que vão para o inferno. E é exatamente essa crítica que Gil Vicente vai colocar. O homem se deixou corromper por esse poder religioso, achando que isso é o que iria salvá-lo, levá-lo para o céu, que iria torná-lo uma pessoa melhor, mas na verdade o ser humano se corrompe. Então o teatro ele alcança para a gente aqui um nível de desenvolvimento, lógico que ainda não é o auge, porque o auge do teatro é o teatro vitoriano, no século XV, com Shakespeare. Vocês devem ter estudado já em artes também. Mas já é um desenvolvimento além aqui. Essa ideia de trazer o teatro para fora do domínio da igreja e de criticar o comportamento da sociedade já é para a gente um grande passo, já é para a gente uma grande manifestação aqui dentro da literatura, dentro desse momento cultural. Ok, pessoal, até aqui? Perguntas? Dúvidas? Eu creio que a gente não terá muito mais tempo. Eu abri a sala uns minutinhos antes, mas eu vou pelo menos fazer a leitura com vocês da poesia que se encontra na página 5 da apostila, só para a gente estar observando como que a ideia da produção lírica do humanismo já é totalmente oposta do trovadorismo. Então, nós temos aqui um poema que perde o rótulo de cantiga, é um poema de Petrarca, e ele diz assim, ó: não tenho paz, nem posso fazer guerra.
Temo e espero, e do ardor ao gelo passo, e voo para o céu e desço à terra, e nado aperto e todo mundo abraço. Para quem está acompanhando, observe aí que não há mais aquela preocupação em mostrar, nossa, como eu sofro por amor, ó minha amada. Não, o homem está refletindo sobre suas próprias emoções. Não tem paz e nem faz guerra. Ou seja, é como se o homem, o ser humano, o eu lírico aqui, ele estivesse abrindo a sua alma, abrindo o seu coração. Há toda uma necessidade do homem expor-se, o conflito interno. Isso aí, João. O que você não via lá nas cantigas trovadorescas. Lá havia necessidade de mostrar, ai, como eu sofro, ai, como eu amo, ai, como isso não vai poder dar certo. Aqui não. O homem deixa essa preocupação com a sua própria realização amorosa para mostrar como que outras coisas também causam conflito, também atrapalham o desenvolvimento do homem. Né? Prisão que nem se fecha ou se descerra, nem me retém nem solta o duro laço. Entre livre e submissa esta alma erra, nem é morto nem é vivo o corpo laço. Vejo sem olhos, grito sem ter voz, e sonho perecer e ajuda imploro. A mim odeio e a outrem amo após. Sustento-me de dor e rindo choro. A morte como a vida, enfim, deploro. E neste estado estou, dama, por vós. Lá no finalzinho que ele demonstra que essa ideia de ter uma mulher, né, vamos dizer assim, essa dama, porque ele sente alguma coisa, causa nele o quê? Sentimentos dúbios, sentimentos opostos. Aqui, o conflito interno que ele vive o faz até mesmo questionar, se vocês observarem no final, quando ele diz para a dama, né, neste estado eu estou por vós. O leva a questionar se realmente estou certo. Tudo isso que eu estou passando, né, essa dor, essa angústia, esse pensamento conflituoso, essa necessidade de ter paz, mas ao mesmo tempo fazer guerra, é por causa de você, dama. Será que estou certo isso? Será que realmente eu estou me sustentando de dor e é correto? Então o homem começa a questionar até mesmo o tamanho das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu poder de amar, vamos dizer assim. Ok, pessoal, até aqui? Dúvida? Gustavo já me deu um ok antes de eu perguntar aí, tipo, tá bom, professora? Chega, encerra aí. Ok? Então, só um momentinho. Vou estar encerrando aqui.